E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa voltada para a redação. E agora também um dos pontos que os alunos erram demais nos textos, que diz respeito à pontuação. E a gente vai entender quando é que eu posso colocar um ponto, quando é que eu posso colocar uma vírgula, né? Muitos alunos às vezes confundem um ponto final com uma vírgula ou colocam vírgulas onde não deveria. Então, tudo isso precisa ser analisado com bastante paciência, porque uma vírgula colocada no lugar errado, claro que vai fazer com que você perca aí na questão gramatical, né? E dado um concurso aí de âmbito nacional, cuja completude e competitividade é muito grande, né? A gente não pode perder nada, e é por esse motivo que nós vamos treinar agora então a pontuação. Então vamos lá. O que vem a ser a questão da pontuação? Por que os pontos existem, né? Se a gente for parar para pensar, nós vamos verificar que a língua, em sua amplitude, é uma língua viva. No entanto, ela se torna viva enquanto eu estou falando. Observe que enquanto eu estou falando, eu faço sinais com a testa, eu faço sinais com os olhos, eu gesticulo. Isso torna a minha língua, a minha fala viva, né? Diferente seria se eu estivesse aqui igual parada, né, inerte, falando com vocês. Vocês me entenderiam legal se eu não me expressasse, né? Se eu não franzisse minha testa, se eu não falasse com emoção. Observe que ia ficar uma coisa muito robotizada, né? Então a nossa língua é uma língua viva e a maneira como o meu corpo fala, a maneira como eu pronuncio, a entonação da minha voz alto, baixo, né, etc., faz com que a minha língua seja viva. Quando eu coloco isso no papel, essa vivacidade da língua, ela é demonstrada pelos pontos, né? Pelos sinais de pontuação. E é por isso que eles existem. Então, olha aqui, nós temos uma tirinha que diz assim. Nós temos aí, né, o Snoopy, né? Diz assim: socorro! Estou à deriva na tigela de algum cachorro estúpido. Assinado um inseto. Aí, né? O inseto lá, tudo bem, mas não gostei da parte do cachorro estúpido. Então vamos pensar. Se não houvesse os sinais de pontuação, nós entenderíamos essa tirinha, né? Socorro, estou à deriva na tigela de algum cachorro estúpido, assinado inseto, né? Então observe que esse ponto de exclamação intensifica o pedido de socorro da pessoa, né? Assinado um cachorro, de algum cachorro estúpido, então ele também está intensificando a estupidez do cachorro, e isso é identificado pelos sinais de pontuação, tá? Então vamos lá. A pontuação, né, indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Olha que lindo, né? Isto é, falando em outras palavras, faz com que o seu texto, que aquela inerte, aquela folha inerte ali naquele papel adquira vida. Tá? E isso que é muito legal na questão da escrita. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita, né? Então existem muitas pessoas aí que dizem que a vírgula serve para respirar. Quando eu tenho que respirar, eu coloco vírgula. Não é assim que funciona, tá? Então nós temos alguns tipos básicos de pontuação. Sinais que indicam que a frase ainda não foi concluída, né? Nós temos a vírgula, o travessão, os parênteses, tá? E ainda diz, além disso, nós temos também os dois pontos. O ponto e vírgula e os dois pontos, aliás. Tudo isso indica que ainda vai ter uma continuidade ali na minha fala. Eu não encerrei por completo meu raciocínio, ok? Nós temos sinais que indicam o término do raciocínio, do discurso, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui, que são o ponto simples, né, o ponto parágrafo e o ponto final. Tudo isso não é ponto? É ponto, só que dependendo do lugar que ele vai acontecer na sua frase, ele vai ser um tipo de ponto, tá? Mas todos remetem ao ponto, tá? Beleza. E os sinais que indicam uma intenção ou um estado emocional, né, que são o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Então, eles vão indicar uma intenção, um estado emocional, beleza? Então, a gente vai ver isso daqui.
O que mais causa dúvidas, no entanto, é a vírgula, né? A vírgula precisa estar nos lugares corretos dela para que ela seja, para que a sua mensagem seja inteligível, né? Uma vírgula mal colocada muda totalmente o sentido de uma oração, né? Então, observe isso daqui. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere. Não espere. Sacou? Ela pode sumir com seu dinheiro, 23,4 ou 2,34. Ela também pode ser autoritária. Aceito, obrigada, né? Aceito, obrigado. Tá vendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então vamos lá. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, né? Ou vilões, né? Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Sacou? Então, vamos lá. Ela também pode ser a solução dos nossos problemas, né? Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Tá vendo que legal, gente? Então, esse daqui é um texto, né? Fala sobre a vírgula, muito legal. E olha, observe como que a posição da vírgula dentro de um contexto muda todo o discurso, né? E é uma imagem da vírgula, né? Em que lugar você colocaria a vírgula nessa construção? Então, observe essa construção aqui. E aí, em qual lugar você colocaria a vírgula? Vamos ver aí o que você vai pensar a respeito disso daqui. Bem, em geral, quando eu dou essas atividades para os meus alunos, acontece o seguinte: os meninos, né, os adolescentes, os jovens, colocam a vírgula da seguinte forma: se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher mudaria de 4 a sua procura. Já as meninas colocam a vírgula no seguinte lugar: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Viu que legal? Então aí, dependendo da construção, ou muitas vezes a gente tem muitos meninos também que são cavalheiros, né? Falam a respeito do valor da mulher, eles colocam no lugar certo, né? Mas é muito legal isso daqui para vocês verem também que, dependendo do contexto onde eu coloco a vírgula, muda todo o sentido, tá? Para que serve a vírgula, né? O que você acha do seguinte conceito? A vírgula é para respirar. Cada vez que se respira, coloque-se uma vírgula, né? Um conceito totalmente equivocado. Então, a vírgula não funciona como um bálsamo pulmonar, né? Mas como um instrumento sintático e estilístico que se emprega de acordo com alguns preceitos e nós vamos vê-los e conhecê-los. Então, principais empregos da vírgula no caso de um período simples, ok? Então, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Então, a regra número 1, nós usamos a vírgula para separar em um processo de enumeração os termos com a mesma função sintática. Então, observe que eu tenho um período simples, né? Porque eu só tenho um verbo, né? Então, observe, eu estou fazendo uma enumeração, tá vendo? Como que eu posso construir isso daqui? Da seguinte maneira, eu vou colocando vírgulas, né, depois das enumerações que eu vou falando, e quando chega aqui na última, ao invés de eu colocar vírgula, isso eu ensino muito os meus alunos, eu coloco um conectivo para sinalizar para o meu corretor que o meu período acabou. Tá? Mas eu posso fazer isso, professor? Pode, mas no processo de redação eu sugiro que você coloque ali um conectivo E indicando que o seu período acabou e além disso esse conectivo E também me indica um processo de adição. Então você foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Então o E também enfatiza esse processo enumerativo, tá? Então vamos lá. Fernanda Montenegro
Atriz talentosa recebeu homenagens da imprensa mundial. Regra número 2. Usa-se a vírgula para separar um aposto, né? Então, aqui, olha, estou explicando quem é Fernanda Montenegro. Então, neste caso, o meu aposto vai ficar entre vírgulas. Muito cuidado com isso, né? Feliz Dia dos Pais, papai! Falou a voz do sangue, né? Então, observe que aqui também eu tenho alguma coisa que eu vou verificar. Bom dia, senhor H, né? Então, que regra que é essa? A regra número 3, nós separamos, também usamos a vírgula para separar um vocativo. Vocativo é aquele chamamento. Venha cá, vírgula, meu filho, né? Preste atenção, vírgula, meninos, né? Então, esse chamamento, esse vocativo sempre vai ser separado por vírgulas, tá? Próxima aqui. Durante o carnaval na Bahia, não choveu. Isso aqui acontece tanto em redação que vocês não têm ideia. Então, a regra número 4, usa-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocados. O que acontece, galera? Qual que é a posição correta de adjunto adverbial? Nós sabemos que a ordem direta de um período é sujeito, verbo e complemento. Tá? Então, sujeito, verbo, complemento. Beleza. O adjunto adverbial é um complemento. Então, a posição dele deveria estar lá no final. Se ele está deslocado, isto é, se ele está ou no meio da oração ou no início da oração, ele está fora da ordem dele, ele precisa aparecer entre vírgulas, tá? Então, durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Se fosse direto, por exemplo, não choveu durante o carnaval na Bahia. Não haveria vírgulas, tá? Porque estaria na ordem certa, na ordem direta, mas está na ordem inversa. Se está na ordem inversa, então eu preciso colocar isso entre vírgulas, tá? Isso aqui acontece muito, porque os alunos começam lá, durante o período ditatorial, não colocam vírgula, né? Na época da Revolução Francesa, então não colocam vírgula também. Tudo isso é adjunto adverbial que está deslocado, né? Então ele precisaria aparecer entre vírgulas, o que não acontece. Mariana sorria satisfeita. Observe a ordem direta, tá vendo? Sujeito, verbo e complemento, tá? Então olha lá, satisfeita, Mariana sorria. Mariana satisfeita, sorria. Observe, tá vendo? Está deslocado os meus termos, então eu preciso colocar entre vírgulas, né? Então, predicativo do sujeito deslocados também são separados por vírgulas, a mesma coisa que acontece com o adjunto adverbial, tá? Regra de ouro e dica de ouro para vocês. Brasília, 10 de fevereiro de 1999, Rua do Ouro 229. A regra número 5 diz que eu preciso colocar vírgula entre nomes de lugar e data ou número do endereço, tá? Então, muita atenção. O diretor titubeou, isto é, não concordou de ponto com a decisão. Regra 6, usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Aqui eu tenho uma expressão explicativa, então se eu a tenho, eu preciso colocá-la entre vírgulas, isto é, ou seja, né? Assim sendo. Então, são coisas, são palavras explicativas que eu preciso colocar entre vírgulas, tá? Depois, nós preferimos café e eles chá. Aqui já é outra regra, tá? Regra número 7, usa-se vírgula quando se omite um termo da oração. Elipse, ó. Nós preferimos café, vírgula, e eles preferem chá. Observe que eu omiti aqui um termo, então se eu omitir, né, nós vamos ter aí uma vírgula aqui. No caso, por que eu tenho uma vírgula aqui antes desse conectivo e? Porque observe que eu tenho sujeitos diferentes, isso aqui é outra regra, vai aparecer ainda, ó. O sujeito aqui é nós, aqui o sujeito é eles. Tá? Então, se tem sujeito diferentes, eu coloco vírgula antes do e. Não havendo sujeito diferente, sendo a regra, sendo a oração com o mesmo sujeito, não há vírgula antes do e, tá? Por exemplo, nós fomos passear e encontramos fulano de tal. Então, quer dizer, nós fomos passear e nós encontramos. Então, neste caso, é o mesmo sujeito, eu não posso colocá-lo entre vírgulas, tá?
Emprego da vírgula no período composto, que é o que mais a gente percebe em texto, né? Então, viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Regra número 8. Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas, assindéticas e sindéticas, com exceção das aditivas. As aditivas são exatamente essas que serão acrescidas do E, né? Que só serão intercalados por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. É o que eu disse aqui, ó. Desfiz as malas e saímos juntos. Então, olha, eu desfiz as malas e nós saímos juntos. Então, aqui eu tenho uma conjunção, né, coordenada sindética aditiva. Então, por esse motivo, aqui o meu sujeito sou eu, aqui somos nós. Então, aqui eu coloco vírgula. Se fosse o mesmo sujeito, não teria vírgula. Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. Observe que aqui eu não tenho conectivo, né? Então, não tem conectivo, então coloco vírgulas. Era um homem valente, mas tinha horror. Aqui eu tenho conectivo, mas a vírgula vem antes dele e não depois dele, tá? Muito cuidado, muito aluno faz isso diferente também. Coloca depois, né? Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Então, a regra 9, usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adjetivas e explicativas. Então, galera, pessoal que tem dificuldade na questão de oração, né, de conjunção e de pontuação, estudem orações coordenadas e subordinadas, tá? Então, suas opiniões que eram brilhantes, esse que é um pronome relativo que faz referência às minhas opiniões, né? Interessavam a todos. Então, observe que aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva, né? No caso, explicativa. Então, por esse motivo, ela precisa estar entre vírgulas. Suas opiniões interessavam a todos, é a oração principal, né? Então, aí ela precisa diferenciar da outra oração que está aqui, tá? Aqui, se você também quer a Casa Branca, use good will, né? Use good will. Aqui nós temos um outro tipo de oração. Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando antepostas à oração principal. Então, estude orações, galera, para vocês entenderem. O que é isso aqui, ó? Quando ele diz, se você quer a Casa Branca, então aqui indica uma oração subordinada adverbial condicional, né? Tá indicando uma condição caso você queira Casa Branca, vírgula, oração principal, use good will, né? Good will, não sei nem falar. Good will, ok, use good will, porque a gente fala bom bril, né? Do aportuguesado. Beleza, neste caso, se fosse o contrário, então olha lá, use good will, né? Colocar se você também quer a Casa Branca, aí não teria a questão da vírgula, né? Porque a minha oração subordinada estaria depois, nesse caso aqui ela está antes, tá? Então, cuidado. Na hora de comprar um carro, então aqui eu tenho também uma oração subordinada adverbial temporal, né? Quer dizer, quando você for comprar um carro, é bom você pensar como vão ser as coisas na hora de vendê-lo, tá? Então, por isso que está separada aqui por vírgula. Continuando, vamos lá. As ofensas, disse ela, foram graves. Próxima regra, usa-se vírgulas para separar orações intercaladas. Então, aqui, olha, eu tenho aqui um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, né? Então, aqui eu tenho uma oração intercalada, as ofensas foram graves, outra oração, tá? Cada verbo dentro de uma oração. Se essa daqui está no meio das duas, eu preciso separá-la por vírgula, tá? Nunca se emprega a vírgula, muito cuidado, tá? Entre termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Então, a subida até o mirante deixou a criança cansada. O que deixou a criança cansada? A subida até o mirante. Esse é o sujeito, do lado de cá, predicado. Então, entre sujeito e predicado não existem vírgulas, ok? Entre verbo e complementos, os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Então, olha, sujeito, verbo, complemento. Não existem vírgulas entre esses termos, tá? Muito cuidado.
Quando eu tenho núcleo nominal, seus adjuntos ou complementos, né? Olha aqui, a visão do mar deixava-o absorto. Esse do mar aqui está completando o sentido de visão, né? Então, eu tenho aqui um complemento nominal, deixava-o absorto. Então, eu não vou separar o nome do seu complemento, tá? Então, muito cuidado também com isso. O fiscal foi gentil com o turista. Então, observa aqui, o fiscal foi gentil com o turista. Então, aqui também eu tenho aqui um predicativo, né? Com o turista. Aqui também está completando o sentido aqui, dando uma ideia aqui para o meu verbo também, né? Então, muito cuidado com isso daqui, tá? Então, observa, sujeito, verbo e complementos não vai possuir a separação entre vírgulas, tá? Muito cuidado. Entre oração principal e oração subordinada substantiva também não tem vírgula, por isso que eu falo, estudem orações. A família decidiu, primeira oração, que mudaria para o sul. Então, quem decide alguma coisa, tá? Eu vou ter aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Porque preenche o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Beleza. Então, agora nós vamos entrar no ponto e vírgula. Então, vamos lá. Indica uma pausa mais longa que a vírgula e ele possui algumas funções. Primeira, ele separa as partes que contêm orações já separadas por vírgulas. Então, para não ficar aquele monte de vírgula, a gente vai coloca ponto e vírgula, né? Por exemplo, já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Dei uma pausinha maior, né? Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda gente, sem chapéu. Tá? Então, observe que para não ficar aquela questão de vírgula, observe que a gente também deu uma pausa maior, eu coloco um ponto e vírgula. Separa itens em uma enumeração, né? Então, observe, a prova constará de, letra A, um estudo do texto, tá? Letra B, 5 questões gramaticais contextualizadas. Letra C, uma redação sobre o tema abordado sobre o texto, tá? Então, observe que eu estou fazendo uma enumeração sobre o que vai constar na prova. Estou aí separando essas enumerações por pontos e vírgulas, tá? Sinal de 2 pontos, né? A função dele é introduzir uma fala ou um discurso direto. Por exemplo, a aeromoça disse, 2 pontos, vou inserir a fala da aeromoça. Os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave, tá? Depois, introduzem também uma citação, diz Mônica Hector em Manual da Semântica. 2 pontos. Vou dizer o que a Mônica disse. A aceleração do mundo moderno impõe o repensar da ciência, tá? Gol. Estou explicando o que é o Gol, o carro que menos desvaloriza no Brasil, tá? Então, aqui introduz uma explicação, um resumo ou consequência do que se disse antes, ok? Beleza. Vamos lá para o próximo. As reticências. Quando eu utilizo as reticências para indicar que o sentido vai além do que foi dito, né? Roberta imaginou-se com Paulo, né? Aí os 2 pontos indicando a explicação da imaginação da pessoa, né? Os 2 em uma ilha, comendo uvas, dando risada, e etc e tal, tá? Para indicar hesitação ou dúvida. E a prova, filho? Bem, a prova, não fui muito bem, né? Então, indicando aí uma hesitação ou dúvida, tá? Então, as reticências também são simples. Os parênteses, olha, todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, eu acho, tá? Então, o que os parênteses vão indicar? Fazer comentários, né, como é o caso daqui, ou intercalações acessórias, né, e vai ter uma outra função. Ele vai ser útil nas indicações bibliográficas, né, então, ó, mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Quem disse isso? Chico Buarque de Holanda, tá? Nas indicações cênicas das peças de teatro, Tomás, fala de Tomás, é meu, tenho dito. A fala de Sampaio.
Pois não é, não, senhor. Aí a explicação do que eles vão fazer, né? Agarraram ambos no leitão e puxam cada um para seu lado, tá? Então, nas indicações cênicas de peça de teatro. As aspas também algumas vezes são utilizadas em textos, né? Então, empregam-se as aspas para indicar início e final de uma citação, tá? Início e final, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, tá? Então, tá no início e no final. Depois disso, eu abro parênteses e disse quem disse aquilo, tá? Beleza. Depois, para destacar alguma palavra do corpo do texto que esteja no sentido irônico, né? Ou um neologismo ou estrangeirismo, os anjinhos já estão prontos, né? No caso, eu estou me referindo a uma pessoa que na verdade não é um anjo, né? O coffee break será às 15 horas. Por não fazer parte da língua portuguesa, né, as palavras estrangeiras precisam estar entre aspas no texto. Para marcar diálogo, quando eu não quiser colocar o travessão, né, eu coloco entre aspas. Aquela moça da rua larga? Perguntou Maria Alva. Observe, tá? Então também é fácil de adaptar isso daí. O travessão é empregado para indicar a fala, né, começo e fim e a mudança de interlocutor, né? Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Então, a gente observe que cada vez que uma pessoa fala, eu vou ter aqui um travessão, né? Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Então, Lígia Fagundes Telles. Travessão também serve para fazer enfatizar expressões ou frases, né? Foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, estou enfatizando, né, essa expressão de sonhar, né, já que ele foi poeta, né? Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Enfatizar também isso daí, muito legal, né? E o ponto de interrogação, né? Ele vai ser empregado em frases interrogativas, né? Diretas. Ei, todo mundo, época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Fazendo uma pergunta a alguém. O ponto de exclamação vai exclamar e indicar uma surpresa, né? Chateamento, algum tipo de emoção. Ontem deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesma todos os nomes: idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. É pecado entusiasmarmos-nos? Ela mesma se pergunta, né? Então, observe que aqui ela vem demonstrando a emoção dela para com ela mesma, né? E essa emoção ela coloca por meio de pontos. E aqui no final ela faz uma pergunta para ela mesma, né? E aí vem o ponto final, né? Indicador da pausa máxima, empregado no final do período simples ou do período composto, né? Os supositórios do colax. Ponto. No fundo, a melhor opção. Utilizado muito em propagandas também, né? Devido ao seu recurso estilístico. E aqui eu tenho uma tarefa para vocês. Então vamos lá. Nós temos aí uma frase, né? Maria toma banho quente, sua mãe diz ela, traga-me a toalha depressa. Então, isso daí é uma pegadinha para vocês. Eu tenho aqui 3 vírgulas e um ponto final, tá? Observe que aqui eu tenho ponto de exclamação e aí vocês vão colocar nesse contexto para que ele fique inteligível, 3 vírgulas e um ponto final. Então anotem aí que isso daqui depois, quem fizer, me pergunta lá depois que eu respondo, tá? Vou deixar aí de pegadinha, eu quero ver se vocês conseguem fazer sozinhos. Beleza? Então já anotou? Muito bem, então essa foi a nossa aula referente à pontuação e fiquem ligados que daqui a pouquinho tem mais aulas para vocês. A gente se vê, até mais. Tchau, tchau.